Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Vamos agora falar de mais um verbo. Olha lá, chamar. Chamar tem as seguintes significações. Então, vamos começar. Pode ter o significado de convocar, pode ter o significado de invocar ou ainda atribuir qualidade. Tá vendo? 3 significados diferentes. Vamos ver como é que a gente vai memorizar isso. Bom, primeiro convocar. Vamos tentar encaixar essa transitividade dentro daquela nossa dinâmica mnemônica. Quando você fala em convocar alguém, essa convocação não vem com um caráter de ordem, né? Com um caráter de que a pessoa não tem outra opção a não ser obedecer. Você fala para o seu amigo, você está convocado para ir para o meu aniversário, né? Ou seja, não tem como ele se desviar, ele tem que aparecer. Exatamente. Se você fosse jogar a convocação, né? Se você fosse chamar o verbo, se você fosse jogar o verbo chamar com o sentido de convocar, dentro de uma daquelas 2 dinâmicas nossas lá, você jogaria para qual? Óbvio que você jogaria para o verbo transitivo direto, porque convocar, pá, é na hora, é direto. Agora, invocar, aí já é diferente. Invocar, quando você invoca quem? Você invoca uma entidade, um anjo, uma coisa aí que você acredite, que está lá numa esfera superior, que vem atender ao seu desejo, enfim. Então, essa invocação, geralmente a gente invoca um santo, né? Alguma coisa assim. E aí, ele está muito longe, meu filho, entendeu? Vai ter que parar de fazer tudo que ele está fazendo lá no mundo do paraíso, descer, atravessar todas as nuvens para vir te atender. Então, quando você invoca alguma coisa, você está invocando uma coisa que está lá longe. É diferente da convocação. Você convoca quem vai te obedecer, pá, direto. Mas invocar, você vai invocar uma coisa que está lá no céu, que está lá longe, que está lá alto. Então, já não é tão direto. Vai ter que vir, demorar, descer um pouquinho em todas as galáxias, etc. Nesse sentido, vamos jogar, então, o chamar com o sentido de invocar no VTI. Olha como combina. Dentro daquela nossa dinâmica mnemônica. Na verdade, o objetivo é realmente, galera, só fazer vocês memorizarem, porque, vamos combinar, até eu, como professora, vou te dizer, é um saco você ficar decorando isso. Então, se a gente não associar a alguma coisa que nos remeta a essa memorização, fica complicado o nosso trabalho, tá? Então, ó, você pode chamar alguém no sentido de convocar. Dá uma olhada. O médico chamou os residentes para uma reunião. Olha o meu objeto direto aqui, ó, tá? Sem preposição. Qual sentido? Convocou os residentes. Agora, no sentido de invocar, lembra? O santo que está lá em cima, no paraíso, vai ter que descer tudo, atravessar as nuvens, as galáxias, para atender você. Então, aí você vai chamar por alguém. Olha aqui a preposição. É transitivo indireto. Olha, os fiéis chamaram pela santa. Tá aqui minha preposição, né? Óbvio que a preposição por mais o pronome ela. Tá? Chamaram pela santa. Então, aqui, invocaram. VTI. Joia? E agora vamos para a terceira significação, que é essa aqui, galera. Atribuir qualidade. Olha, atribuir qualidade é algo que a gente faz o tempo todo com todo mundo. Então, vamos lembrar daquela nossa época umbralina lá, que a gente estava na escola, que a gente era o capeta do demônio e saía colocando apelido em todo mundo. Colocar apelido é você atribuir uma qualidade, certo? E aí eu pergunto para você, quando você está colocando apelido no seu coleguinha, aquele que você faz bullying com ele, tem alguma regra para isso? Não tem, cara. Não tem a menor regra ética. Você é maldoso mesmo. E você coloca o apelido do jeito que você quiser, na hora que você quiser, falando para quem você quiser. Quando não tiver regra, quando puder tudo, sabe? Quando a gente estiver no meio daquele vale tudo, se vale tudo, o verbo pode ser transitivo direto ou indireto. Olha como você já decorou. Lembra disso. Chamar no sentido de atribuir qualidade, de colocar um apelido, lembra da sua época de escola. Vale tudo, não tem regra. Se vale tudo, e a gente vai passar por outros verbos. Se vale tudo, VTD ou VTI. Então, olha lá. Chamar no sentido de atribuir qualidade. Tá aqui. Verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, tanto faz. Então, você pode chamar alguém de alguma coisa, ou você pode chamar a alguém de alguma coisa. Tanto faz. Vamos ver? A mídia chamou os artistas de snobs. Olha só. A mídia chamou os artistas, tá? E aqui, a mídia chamou aos artistas de snobs. Então, olha só. Aqui é aquela ideia de atribuir qualidade. Lembra da sua época de escola? Tanto faz. Agora, o interessante é vocês perceberem o seguinte. Aqui, pessoal, eu vou até mudar a cor, ó. Tá vendo esse de snobs aqui? Esse de snobs aqui,
ele é o quê? Ele é a qualidade. E você deve se recordar das nossas aulas de análise sintática que toda vez que eu falo em qualidade, eu falo em uma coisa chamada predicativo. Tá? Então, olha só. Predicativo. Vou parar aqui no D, porque você não tem noção do sacrifício que eu estou fazendo para escrever com esse negócio. Ó, predicativo. Então, predicativo é qualidade. Então, toda vez que você tiver uma qualidade atribuída a algo, que é nesse caso, ó, a qualidade é snobs, foi atribuída a artistas. Mesma coisa aqui embaixo. Qualidade é snobs e foi atribuída a artistas. Então, galera, tem que lembrar do predicativo. E eu falei para você que o predicativo ele pode ser do sujeito ou do objeto. Então, o que a gente tem? Nesse primeiro caso, nós temos um predicativo de quem? Dos artistas. E a função sintática de artistas é qual? Objeto direto. Porque, olha só, eu não tenho preposição aqui. Então, eu tenho um predicativo, aqui no primeiro caso, um predicativo do objeto direto. O que eu estou querendo dizer para você é que esta preposição aqui, será que eu consigo circular? Acho que sim. Esta preposição aqui, ó, não tem nada a ver com o objeto. Esta preposição, ela faz parte, vamos ver, do predicativo. O predicativo é tudo isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Acho que sim. Foi, ó. Tá vendo? O predicativo é tudo isso aqui. Essa preposição não tem nada a ver com o objeto indireto. Porque uma vez um aluno falou, professor, a mídia chamou os artistas de snobs. O aluno entendeu que esse verbo seria um verbo transitivo direto e indireto. E que aí os artistas seria o objeto direto e de snob seria o objeto indireto. Não. Você tem que lembrar que para ser objeto tem que ser alvo da ação. E tudo aquilo que é qualidade é predicativo. Snob não é o alvo da ação. Snob é a qualidade do alvo da ação. O alvo da ação é os artistas. Esse termo, os artistas. E a qualidade desse termo, os artistas, é o termo de snobs. Então, você tem aqui predicativo do objeto direto e aqui embaixo você tem predicativo do objeto indireto. Isso aqui, essa preposição, ela faz parte do predicativo. Então, se eu fosse escrever aqui, nesse de baixo, seria predicativo do objeto indireto. Peço perdão aí pela gripe, não paro de fungar, né? Peço desculpas a vocês, tá? Então, olha só, galera, o verbo só tem como complemento isso aqui, ó. O objeto é só isso aqui, os artistas. E aqui embaixo, aos artistas. Então, olhando para os objetos, aí sim eu percebo a diferença. Aqui em cima não tem preposição e aqui embaixo está aqui a minha preposição. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. Aqui em cima eu tenho um objeto direto. Joia? De snobs é apenas o predicativo. E aí, claro, olha, esse predicativo vai ter essa preposição. Chamar alguém de algo ou chamar alguém de algo. Mas essa preposição, ela faz parte, ó, do predicativo. Não é do objeto. Tranquilo? O verbo não é bitransitivo. O verbo ou é transitivo direto, se ele tiver um objeto direto sem preposição, ou transitivo indireto, se ele tiver um objeto indireto com preposição. Independentemente de ser transitivo direto ou indireto, ele sempre vai ter o predicativo desse objeto, porque é esse predicativo que é exatamente a qualidade atribuída a este ser. Joia? Foi tudo aqui, né? Foi. Próximo verbo, chegar. Bom, o verbo chegar, percebam, ele é sempre intransitivo. Você deve se recordar exatamente da nossa aula de predicação verbal, que está lá no módulo 5, né? No comecinho lá, quando a gente estuda sujeito. E aí eu falo para vocês, então, o que é um verbo intransitivo? É aquele verbo que ele denota uma ação, e essa ação, ela chega a algo que não é alvo. Então, ela chega a um lugar, olha só, ou a um meio, algo que não é coisa nem pessoa. Então, galerinha, aqui eu tenho o quê? Olha lá. Se ela chegar a um lugar ou de um lugar, então ela pode chegar a um lugar ou de um lugar. Mas sempre vai ser um lugar, tá vendo? Sempre vai ser um lugar. E lugar a gente já viu que não é objeto. Não sendo objeto, esse verbo é
intransitivo. O que eu preciso saber aqui, Rafaela? O mais importante para você saber, candidato, sabe o que é? É isso aqui, ó, é a preposição. E aqui a galera costuma errar muito. A preposição que é pedida pelo verbo chegar é chegar a um lugar. E a gente fala errado, a gente fala chegar em algum lugar. Quantos de nós falamos, eu cheguei em casa? Estamos falando tudo errado. A preposição pedida pelo verbo chegar é a preposição a. É aqui que você não pode errar, porque a banca vai tentar, ela vai trocar essa preposição. Exatamente porque é um erro muito comum, né, do brasileiro. Cheguei em casa, acabei de chegar em casa. Falamos errado, ok? O correto é chegar a casa. Acabei de chegar no trabalho, no escritório, na faculdade. É tudo errado, não tem essa preposição em. É sempre a preposição a. Cheguei ao trabalho, cheguei ao escritório, cheguei à faculdade, cheguei à casa. Então, chegar, verbo intransitivo, com essa preposição a. Olha lá, ela chegou à casa. Tá aqui embaixo. Vamos grifar. Ó, ela chegou à casa. Agora, ela também pode chegar de um lugar. E aí, lógico, a preposição vai ser de. Então, ela chegou de Paris, por exemplo. Tá? Ou, ainda como verbo intransitivo, ela pode chegar em um meio de transporte. Aí, a preposição é em. Ou ela pode chegar de um meio de transporte. Aí, a preposição é de. As duas formas são corretas. Olha, ela chegou de ônibus ou ela chegou em um ônibus. Claro, aqui eu só tenho a diferença, né, da semântica. Em um ônibus, dentro do ônibus, e ela chegou de ônibus. De qual meio? Só essa pequena diferença semântica. Mas em termos sintáticos, eu quero que vocês notem que não há diferença. Em todas as situações, o verbo chegar é sempre intransitivo. Em todas essas situações, o verbo chegar é sempre intransitivo. Tá? O que mais cai em concurso é isso aqui, é a cobrança dessa preposição aqui, porque geralmente a população fala chegar em um lugar e tá todo mundo falando errado. Beleza, galera? Vamos prosseguindo? Agora o verbo custar. Vamos aqui analisar as significações do verbo custar. Olha só. O primeiro significado dele é atribuir valor, é dar um valor, colocar o preço. E aí nós vamos entender o quê? Nós vamos entender que atribuir valor é colocar preço. Pensa aí no cara do supermercado. Lembra quando tinha aquela maquininha que precificava? O cara ficava tlec, 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 tlec. Agora já está tudo modernizado, né? Mas colocar preço é isso. Pá, pá, pá. Então, custar, no sentido de atribuir valor, colocar o preço, é VTD. Lembra da maquininha? O preço direto ali no produto. Agora tem uma outra significação. É o verbo custar nesse sentido aqui. E o próprio sentido dele já nos sugere a associação com aquela nossa dinâmica, né? No sentido de ser difícil, de ser custoso, você acha que você vai lembrar do quê? Você vai lembrar do VTD? Não, você vai lembrar do VTI. Lembra que a gente combinou? Tudo aquilo que é difícil, que não é natural, que é custoso, que exige sacrifício, etc, etc, etc. Tudo isso vai para qual? Vai para o verbo transitivo indireto. Então, custar no sentido de ser difícil, de ser custoso, de exigir sacrifício, é um verbo transitivo indireto. Tranquilo? Vamos analisar os exemplos? Olha só. Custou a ela dizer a verdade. Ó, foi difícil, né? Custou a ela. Olha aqui a minha preposição. Então, nesse caso, o verbo custar, ele está em qual forma? Está na forma transitiva indireta, ó. Porque você tem aqui a sua preposição a. E aí, nesse caso, olha que interessante, você pode substituir por qual pronome? Pelo pronome lhe. Lembra que eu falei? Esse pronome lhe, ele funciona como o quê? Pode anotar aí. Esse pronome lhe, ele funciona como objeto indireto quando ele se refere à pessoa. É exatamente essa situação que nós temos aqui. Pessoa, que no caso é ela, e aí eu posso substituir pelo pronome lhe. Então, compare com aqueles verbos que nós vimos anteriormente que não aceitam o lhe. Exatamente porque naquelas situações, os seus complementos, quais sejam os seus objetos indiretos, não representam pessoa, representam coisa. E eu só posso usar o lhe quando eu tenho a representação de uma pessoa. Agora, vamos lá. Pagou os R$100 que custou a bolsa. Então, aqui, olha o que eu tenho. Eu tenho o verbo custar. Com qual sentido? Atribuir valor. Quanto custou? R$100. A bolsa custou R$100. Então, aqui eu não tenho nenhuma preposição,
tá? Porque esse verbo, ele está utilizado em qual forma? Transitiva direta. Aqui é VTD, porque eu não tenho nem preposição. Joinha? E agora aqui, a atitude custou muito a ela. Mais uma vez, custou a ela é o valor, é o preço, ou é nesse sentido aqui de ser difícil? Claro, né, gente, que é no sentido de ser difícil. Então, custou muito a ela. Olha a preposição dentro do meu objeto indireto. Aí eu vou fazer a pergunta para vocês. Eu posso substituir esse objeto indireto aqui pelo pronome lhe? Lógico que eu posso. Todas as vezes que você tiver um objeto indireto, e esse objeto indireto representar uma pessoa, você pode substituir pelo lhe. Então, aqui eu não vou escrever, gente, porque eu estou muito capenga, né? Não vou conseguir fazer o lhe aqui. Mas você pode substituir todo esse a ela pelo pronome lhe. É, até aqui, ó. Até que foi, tá? Dá para substituir pelo pronome lhe. Então, grava isso, galerinha. Custar no sentido de atribuir valor, é o preço, VTD, na hora. Quanto é? É isso. Agora, no sentido de ser difícil, de ser custoso, claro, aí ele vai ser VTI. Tranquilo? Vamos lá, deixa eu olhar minhas cordas vocais. E mais um verbo. Olha aí o nosso próximo verbo, senhores. Esse é ótimo. Nossa, mas esse aqui despenca demais nas provas. Olha só. Nós vamos trabalhar dois, tá? Juntos. O lembrar e o esquecer. Observem que existem naturalmente, duas formas do verbo lembrar e duas formas do verbo esquecer. Preciso da sua atenção aqui porque temos uma novidade. Olha só. Nessa segunda forma aqui, ó, o verbo lembrar, você percebeu que ele está acompanhado desse pronome ser. Da mesma forma, isso acontece com o verbo esquecer. Da mesma forma, tá? Lembrar e esquecer. Muito bem. Qual é a diferença, então, para o verbo lembrar e para o verbo esquecer? Daqui de cima e o lembrar e esquecer... Não, mentira, daqui de baixo, né? E o lembrar e o esquecer daqui de cima. Bom, é exatamente essa. Aqui em cima não tem pronome. Lá embaixo tem pronome. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai circular esse pronome aqui. Porque vamos combinar, para você é muito mais fácil do que para mim, né? Você vai circular esse pronome aqui do lembrar-se. Vai circular esse pronome aqui do esquecer-se. Vai puxar uma setinha esperta aí no seu material e vai escrever assim, ó. Pronome integrante do verbo. Vulgo PIV. Pronome integrante do verbo. Estes pronomes aqui, eles fazem parte do verbo. E aí, quando você tem um pronome que faz parte do verbo, este verbo é chamado de verbo pronominal. Então, vejam, tanto para o verbo lembrar quanto para o verbo esquecer, eu tenho uma forma pronominal ou não pronominal. Isso é importante porque vai influenciar diretamente na regência destes verbos. Ou seja, senhores, aqui, essa forma, lembrar-se, que é pronominal, assim como a forma esquecer-se, que também é pronominal, são verbos transitivos indiretos. Tá aqui, ó. VTI. E, obviamente, que se eles são VTI, eles vão ter uma preposição, né? Então, ó, se o verbo for pronominal, ele tem uma preposição. Olha lá. Lembrar-se de algo. Esquecer-se de algo. De alguém. Grava assim, ó. Correlaciona da seguinte maneira. Vai correlacionar da seguinte maneira. Olha só. Se eu tenho o pronome de um lado, se, eu tenho a preposição do outro lado, de. Óbvio que se eu tenho preposição, o verbo é transitivo indireto. Então, se eu tenho pronome de um lado, do outro eu tenho preposição. Se eu tenho preposição, eu tenho objeto indireto, logo o verbo é transitivo indireto. Se eu não tenho pronome, olha o que vai acontecer. O meu verbo é transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele que não tem preposição. Então, se eu não tenho pronome, eu não tenho preposição. Olha como fica essa brincadeira. Eu posso lembrar algo, eu posso esquecer alguém, eu posso lembrar alguém, eu posso esquecer algo, ou eu posso lembrar-me de algo.
Tu podes esquecer-te de alguém. Ele pode se esquecer de algo. Ou seja, você tem essas duas possibilidades. Qual é, senhor candidato, a única coisa que você não pode fazer em todo o cosmos? Não pode misturar uma coisa com a outra. Né? Se você usar o pronome, se você usar o verbo, perdão, sem o pronome, você não pode colocar a preposição no objeto. E se você usar o verbo com pronome, você não pode deixar de colocar a preposição no objeto. Em suma, você não pode misturar, né? Essas duas informações aqui. Então, ou você diz, ele se esqueceu, olha lá. Isso aqui não é o pronome, então eu usei o verbo na minha forma pronominal. Como é que eu vou gravar? Se tem pronome de um lado, tem preposição do outro. Então, ele se esqueceu da chave. Se eu digo ele se esqueceu a chave, aí tá errado. Ou se eu digo ele esqueceu da chave, também tá errado. Então, ó, se eu tenho pronome no verbo, eu tenho preposição no objeto. Agora aqui, ó, ele esqueceu. Tem algum pronome aqui? Você tá vendo? Você tá vendo algum pronome? Não, se você estiver vendo, você tomou algum alucinógeno, para com isso. Não tem pronome aqui. Então, vai ter preposição aqui? Não. Você tá vendo preposição? Você também não tá vendo. Se você estiver vendo, você tomou alucinógeno, para com isso. Tá vendo? Então, é essa a ideia, galerinha. Conjunto vazio de um lado, conjunto vazio do outro. Não tenho pronome no verbo, não tenho preposição no objeto. Se eu tenho pronome no verbo, eu tenho preposição no objeto. E aí, fica simples, né? Quando o verbo tem como complemento um objeto indireto, esse verbo ele é o quê? Transitivo indireto. Só que detalhe, o verbo é tudo isso aqui, viu, gente? O verbo transitivo indireto é o se esqueceu. Porque você tem que lembrar que você escreveu, meu filho. Você acabou de circular esse se e escreveu assim, ó, pronome integrante do verbo. Integrante. O que é uma coisa integrante, gente? Que faz parte. Então, se você... Eu tô adorando colorir, né? Hoje tô me empolgando. Se você fala que o negócio faz parte, integrante, integra, então ele tem que aparecer ali no verbo. É como escrever o... Se você escrevesse ele esqueceu da chave, é como se você escrevesse assim, ó. Ele acorde... A cor de manhã. Tá faltando um pedaço ali no verbo, não tá? Ele acordou. É, tá faltando essas 3 letras, D-O-U. Exatamente. Se você escreve ele esqueceu da chave, tá faltando essas 2 letras, C e o E. Em que pese não ter o tracinho, né, que você chama de tracinho, coisa horrorosa, chama de hífen, faz favor, mas vamos falar, cadê o tracinho? Pois é, em que pese não ter o hífen, que você aí, com cara de pau, chama de tracinho, esse pronome faz parte do verbo, tá? Ele só não tem o hífen porque ele está antes do verbo. Só aparece o hífen quando ele vai para depois do verbo. Espero que vocês tenham entendido, porque esta regência cai muito, muito, muito. A única coisa que você não pode fazer é misturar isso aqui. Ou você usa sem pronome e aí ele é VTD, ou você usa com pronome e aí ele é VTI. Agora, óbvio, a significação é a mesma. Joia? Vamos lá, mais um verbo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o nosso próximo bloquinho. Aí a gente continua aqui com o verbo implicar, ok? Estou esperando você. Até daqui a pouquinho.